Oi, pessoal! Está no ar mais um Semana 13, podcast do PT. E aí, Larissa, como vai? Tô bem, Marcelo. E você? Tudo bem. No programa de hoje, vamos discutir sobre o absurdo das comemorações do Bolsonaro pelo aniversário do golpe militar, a bagunça do Ministério da Educação e muito mais. Aumenta o volume e vem com a gente. A ditadura militar derramou o sangue de centenas de brasileiras e brasileiros inocentes. Muitas vidas foram impactadas pelo regime, que encheu o Brasil de medo e apreensão durante 25 anos. É isso que Bolsonaro quer celebrar. Essa semana, Jair autorizou as Forças Armadas a comemorarem o dia do golpe de 1964, em 31 de março, nos quartéis do país. Enquanto os próprios militares pedem prudência na questão, Jair segue colocando lenha na fogueira e mantém que é preciso comemorar a data. Ele e o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, seguem dizendo que não houve golpe algum. Helder Salomão, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, enviou seu comentário sobre esse absurdo. A decisão do presidente Jair Bolsonaro de determinar que o Ministério da Defesa faça as comemorações devidas com relação ao golpe militar de 1964 é absurda. Afinal, nós não podemos esquecer que foi durante a ditadura militar no Brasil que ocorreram prisões ilegais, torturas, assassinatos, desaparecimentos e ocultação de cadáveres que foram feitos pelos agentes do Estado brasileiro. Além disso, neste período, nós tivemos o fechamento do Congresso e a censura da imprensa brasileira. Essas são conclusões da Comissão da Verdade, a Comissão Nacional da Verdade, que confirmou 434 assassinatos e desaparecimentos de civis, o que certamente não corresponde ao total, mas foi o que foi possível ser confirmado e comprovado. É importante nós destacarmos que no momento de crise em que o Brasil vive, o presidente da República deveria trabalhar no sentido de resolver o problema do desemprego, de melhorar a saúde, a educação, a agricultura familiar, a vida do povo brasileiro. Mas, ao contrário, ele trabalha para celebrar oficialmente crimes contra a humanidade, atos desumanos cometidos contra a nossa população. A sua postura é um retrocesso civilizatório e merece o nosso total repúdio. Afinal, ditadura e tortura não se comemoram. Ditadura nunca mais. Jair fez o que faz de melhor e recuou da declaração, dizendo que não é uma comemoração, mas sim para relembrar o movimento. A repercussão, no entanto, foi o suficiente para revoltar o povo e movimentar atos contrários ao golpe militar por todo o Brasil, no dia 31 de março. O ministro da Educação, Ricardo Vélez, não sabe o que fazer com a pasta. A rotatividade dos dirigentes do ministério é altíssima. Após sucessivas exonerações nos setores do INEP, secretarias e muitas outras áreas, Bolsonaro nomeou um militar para ser o segundo em comando do ministério. A deputada federal, professora Rosa Neide, falou um pouco sobre o fato do ministro Vélez estar completamente perdido. Sua fala se deu antes da Comissão de Educação, que contou com a presença de Vélez. Estamos olhando toda a mídia afirmando que a educação no Brasil está à deriva. Publica-se algo num dia e no outro dia volta atrás. Então há uma total insegurança entre escolas, todos os educadores, dirigentes. Ninguém sabe mais ao certo como fazer a educação pública no Brasil, como fazer a educação privada, como será regulado o ensino superior e a educação básica. Qual é a proposta deste governo para a educação? O que é que o governo Bolsonaro tem a dizer sobre a educação no país? Estamos muito aflitos porque os educadores do país inteiro perguntam para onde vai, para que rumo tem a educação pública brasileira. Ricardo Vélez falou por cerca de 20 minutos e foi completamente evasivo. A comissão, que visava entender as propostas do MEC, saiu sem continuar a entender o que será feito com a educação no Brasil. A novela para o governo tentar a aprovação da reforma da Previdência continua. A articulação de Jair Bolsonaro com o Congresso está desgastada e mesmo os mais otimistas do governo começam a desconfiar que a reforma sequer será aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Isso é extremamente positivo para barrar essa reforma antipovo, que retira direitos e mantém privilégios. Mas não podemos vacilar na luta. Carlos Gabas, ministro da Previdência durante os governos Lula e Dilma, comentou novamente sobre como essa reforma prejudica o povo brasileiro. Ouça e não deixe de compartilhar com seus amigos e amigas.
O Bolsonaro e o Paulo Guedes anunciaram com muita pompa a tal da reforma, a nova Previdência, mas olha só o requinte de crueldade dessa proposta, que diz que é para aumentar emprego, que é para aumentar a proteção social. Os idosos pobres e os deficientes pobres têm direito hoje a um salário mínimo quando não tem outra fonte de renda para sobreviver, para poder comprar remédio, para poder sobreviver. E nós sabemos que isso não é fácil. Sobreviver com um salário mínimo não é fácil, especialmente para idosos que gastam muito com remédio e para deficientes que também gastam. Sabe o que ele está propondo? Reduzir para R$400. O que hoje é um salário mínimo, que já é pouco, ele quer reduzir para R$400. Isso é crueldade pura. Não pode passar um negócio desse na Câmara, porque é tirar direito do mais pobre, daquele que mais precisa da proteção social. Então, isso comprova que não é uma reforma, é um ajuste fiscal para aumentar o lucro dos banqueiros, das grandes empresas e tirar direito do trabalhador mais pobre. Na quinta-feira, 28 de março, João Paulo Rodrigues, do MST, e Moisés Celerges, do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, visitaram Lula em Curitiba. Os dois conversaram com Lula e sentiram como ele segue firme e forte, ciente de como o governo atual está sendo cruel com a população e da necessidade de não permitirmos que o Brasil seja vendido e sucateado. João Paulo transmitiu um recado especial de Lula para a militância, movimentos sindicais e todos que estão com a gente na luta contra o desgoverno Bolsonaro. Tivemos hoje aqui na visita ao presidente Lula e, enfim, além de mandar um abraço, muito agradecido por toda a luta, pela resistência que nós temos feito no país inteiro, mas muito preocupado em saber da nossa base, como é que está, se houve ataque do governo Bolsonaro contra nossos movimentos. Mandou um abraço a todos, para toda a militância ter muito cuidado e para nós continuar junto com a sociedade, produzindo alimentos saudáveis, que ele acha que é muito importante. Segundo, pediu muito que as organizações de esquerda, que os movimentos, façam um grande debate com a população sobre a necessidade de nós discutir o tema da soberania nacional. Ele acha que esse é o ponto central. Estão vendendo terra, privatizando aeroporto, base de Alcântara, e ele acha que isso é um grande problema para os rumos do país. E, por fim, as preocupações sobre temas atuais, reforma da Previdência, como é que nós explicamos isso para o nosso povo, a necessidade de fazer trabalho de base e, ao mesmo tempo, a necessidade de nós continuar fazendo a luta contra esse governo, porque ele acha que é um governo muito perigoso. É impressionante como é que o Lula está bem fisicamente, de cabeça, acompanha os detalhes e tem consciência dos motivos da sua prisão e da dificuldade que vai ser de sair da cadeia. Ele usou um termo que eu achei importante, ele diz: eu só vou sair da cadeia quando estiver discutindo no campo de futebol, no boteco, na roça, nas rodas de conversa, nas praças, a necessidade do Lula livre. Enquanto a sociedade, o conjunto da classe trabalhadora não se envolver nessa batalha, ele diz: só pelos tribunais dificilmente sairei daqui, mas eu estou bem, estou firme e acho que a minha situação é muito difícil, mas a situação do povo brasileiro, do povo pobre, é mais difícil que a minha. Por isso vocês precisam cuidar disso. E fez um pedido especial: para de fazer luta só por WhatsApp e por Facebook e rede social. O momento agora é cara a cara discutir com a população a situação do povo brasileiro. É isso aí. Somente com o povo, olho no olho, será possível combater os desmandos de Bolsonaro e libertar Lula dessa prisão política e injusta. Por isso, começa no dia 5 de abril a caravana Lula Livre com Haddad. Ela se inicia na região sul e culminará em um grande ato no dia 7 de abril, em Curitiba, pela liberdade de Lula, a retomada dos direitos do povo e o início da jornada Lula Livre. Para mais informações, acesse pt.org.br. E uma última notícia. O PT criou uma central anti-fake news para combater a rede de mentiras que se formou na internet e no Zap Zap. Você pode denunciar notícias falsas e outros absurdos pelo e-mail antifake@agenciapt.org.br. Temos um programa, Marcelo? Temos sim, Larissa. O Semana 13 de hoje está terminando. Aproveite e acesse também o canal do PT. Inscreva-se no nosso canal do YouTube, youtube.com/PTBrasil. Esperamos por você na próxima semana. Tchau e até lá!